Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vasco, que vai enfrentar aí o time do Palmeiras. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a sua cidade e o estado de onde você está falando, que a gente vai mandar um salve aqui no próximo vídeo. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Claro, o Vasco da Gama que tenta desafiar o Palmeiras no Allianz Parque, o Vasco precisando também se recuperar. A gente está vendo então os dois nesta primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o oitavo, o Vasco é o 14º. O aproveitamento do Palmeiras é de 52%, o do Vasco de 29%. A questão é que o Vasco precisa de fato se recuperar depois de uma goleada sofrida, Mari. Vamos ouvir então, primeiro só o lado do Vasco se preparando para este confronto e tentando afastar essa fase ruim. O Vasco também, por ter se tornado um clube empresa, a gente tem que entender que lá em cima ele pode ter duas conexões, né? A empresa e o associativo. Então, dentro das minhas possibilidades, o que eu faço é manter a união. Nem sempre isso é possível, na maioria das vezes não é por causa de mim. Então, e também, assim, não sou o santo da história, não é isso que eu quero falar. Só quero falar que, da minha parte, sempre tem uma iniciativa da gente unir o Vasco. Então, assim, agora que eu tenho um pouco mais de controle, os movimentos que eu posso fazer, né, com a liminar, eu estou tentando já fazer um alinhamento de plano único dos sócios, estou tentando fazer uma conexão, obviamente que os esportes amadores, eles podem ter as suas redes sociais, mas eles são conectados a uma rede só do Vasco da Gama, porque o Vasco é um só. Ninguém vai falar aqui que é Vasco SAF, que é Vasco Associativo, Vasco é Vasco. Já diria o Edmundo, Vasco. Simplesmente, Vasco. Bom, o Vladimir Bianchini está conosco aqui para contar para a gente como é que está a movimentação lá em frente ao Allianz Parque, onde acontece o jogo de hoje, e também sobre o Palmeiras, que tem suas baixas por causa também das seleções, mas possíveis retornos. Vlad. É isso, Bruno. Movimentação aqui no Allianz Parque, por enquanto, tudo tranquilo. Alguns torcedores passando aqui nas imediações, a gente sabe que as torcidas são aliadas, então o clima é de muita paz, muita tranquilidade, mas a gente sabe que tudo vai se movimentar a partir do período da tarde, 4 da tarde, quando os torcedores começam mesmo a chegar e fazer aquele esquenta para o jogo de logo mais às 9h30 da noite aqui no Allianz Parque. O Palmeiras que terá um retorno importante do Dudu, depois de 10 meses parado, sofreu uma grave lesão no joelho, não atua há bastante tempo, deve ficar no banco de reservas, talvez entrar no segundo tempo, como opção do técnico Abel Ferreira. Em compensação, não terá os jogadores que estão nas seleções na Copa América. O Gustavo Gomes, que serve a seleção paraguaia, e também o Richard Rios, que está na Colômbia. Além deles, outros jogadores que não vestem mais a camisa do Verdão. O Endrick, que foi para o Real Madrid, o Luiz Guilherme, apresentado pelo West Ham já, e também o zagueiro Luan, que está de malas prontas para o Toluca. Palmeiras que busca a primeira vitória como mandante nesse campeonato brasileiro. Mandou as duas últimas partidas na Arena Barueri, perdeu para o Internacional, também perdeu para o Atlético Paranaense, empatou com o Flamengo aqui no Allianz Parque, algo que não é muito comum na era Abel Ferreira. Vai enfrentar um Vasco que sofre com problemas dentro de campo, beirando a zona de rebaixamento, também com as questões políticas, como a gente ouviu mesmo o Pedrinho falando a respeito da briga entre o clube social, que ele comanda, e a 777, que comandava a SAF do clube, questão das liminares na justiça e tudo mais. O time do técnico Álvaro Pacheco não deverá ter o Payet, que está lesionado, e também o zagueiro João Vitor, que está suspenso. Além disso, também não tem o Jair, o Praxedes e o Paulinho, também que estão machucados. O zagueiro chileno Medel está de malas prontas para o Boca Juniors, também não veste mais a camisa vascaína. Em compensação, pode ter a estreia do zagueiro Luiz Gustavo, canhoto, de apenas 18 anos, que é considerado uma das promessas do Vasco da Gama, mas que poderá começar no banco de reservas. Volto com vocês. Vlad, obrigada, viu, pelas informações, boa sequência de trabalho para você. E a gente já cola na tela o Abel Ferreira pelo Palmeiras contra técnicos portugueses. Um aproveitamento muito alto, né? 26 jogos, 18 vitórias, 5 empates, apenas 3 derrotas, 75,6% de aproveitamento, 43 gols marcados, 16 gols sofridos. Eu acho que o contexto hoje, claro que é o contexto ali de técnicos portugueses, mas mais do que isso é o contexto de Palmeiras e Vasco também, né? Não é só o retrospecto, o retrospecto positivo do Abel que coloca ele à frente do Álvaro Pacheco. É tudo que envolve o contexto de tudo que envolve esse jogo, Breiler.
Exato, Mari. É um jogo de extremos, porque por mais que o Palmeiras não esteja no seu melhor momento, e aí vai precisar lidar com a ausência do Endrick, Richard Rios, Gustavo Gomes, mas ainda assim os problemas do Vasco são muito maiores e que extrapolam o campo. Mas se a gente focar só no campo e bola, a gente acha motivos suficientes para entender o tamanho do desafio que o Vasco tem hoje. E o desafio que o Álvaro Pacheco tem. O Álvaro Pacheco chega num cenário muito desfavorável. Já pega o Flamengo na estreia, um clássico. Toma de 6-1. Na sequência, pega o Palmeiras fora de casa e com a dificuldade de jogar sem o Payet, de ter de lidar com toda a inconsistência defensiva no clássico, arrumar a casa e sem ter um material humano suficiente para isso. Então, hoje é um jogo do Vasco, para o Vasco ser o mais conservador possível, tentar negociar com um empate ou até mesmo segurar o Palmeiras no tempo que for necessário, porque é um jogo em que o Vasco tem de tratar de estancar a sangria. E nada pode ser pior do que para um técnico do que começar levando 6-1 do maior rival. Mas ele não tentou fazer isso contra o Flamengo? Não tentou, assim, negociar o jogo, segurar o jogo? Qual que foi a falha? Eu acho que não. O que ele tem que fazer de diferente? O que ele não fez no Maracanã que tem que fazer agora? Tentou ganhar, né? Tentou? Ele saiu bastante, né? Acho que talvez por desconhecimento, acho que tem muito disso, da força do adversário, da característica dos seus jogadores, uma adaptação e o desafio de você enfrentar um clube como o Flamengo hoje, ele acabou tomando uma goleada histórica. A gente pode falar de 15 minutos positivos naquele jogo, mas o torcedor do Vasco não tá nem aí para 15 minutos, tomou de 6-1. E era para ter tomado demais. Para mim foi a pior derrota da história do clube. Sério? Sim. Contra o seu maior rival, 6-1, que era para ter sido mais, 30 finalizações, 18 no gol. Né? Um time que mostrou uma desorganização enorme, né? E um baque psicológico no meio do jogo. Meio campo passivo, né? Completamente passivo, né? Dando muito espaço, né? Ele tem muita coisa para fazer para tentar competir hoje contra o Palmeiras. E aí o Breler falou, um desafio é tentar fazer com que essa equipe seja uma equipe mais sólida defensivamente. Aí eu te trago uma situação. Ele estava treinando com o Medel como titular. Sabe onde está o Medel agora? Malas prontas. Malas prontas não, já está lá no Boca. Já chegou? Já foi até anunciado. Ele estava treinando para tentar resgatar o Medel, que foi uma liderança importante na última temporada, não faz um bom 2024, já tem esse problema. Aí o João Vitor expulso. Outro desfoque na sua linha defensiva. Aí você pensa, numa bola parada, a lucidez, a criatividade do Payet. Não tem hoje o Payet. Então o desafio é muito grande, mesmo em um momento que o Palmeiras está entregando mais o resultado do que o rendimento. O Palmeiras tem demonstrado um futebol pouco criativo, né, nas últimas partidas, não tem convencido tanto e também é um time que está desfalcado. Mas o favoritismo é nítido. Se o Vasco conseguir hoje um empate, e aí eu não falo sobre grandeza do clube, eu falo sobre um cenário real, que é o que a Mari estava falando. Se conseguir um empate, é um resultado para ser comemorado. Você conseguiu um empate hoje no Allianz, porque é natural que o Palmeiras consiga uma vitória jogando dentro de casa. Vocês acham que a saída do Medel foi mal administrada? Ou a não permanência dele? O que é que vocês pensam? Foi mal administrada desde o começo, porque o Medel tem os supostos atos de indisciplina durante a gestão do Ramon Dias. E continuou como se nada tivesse acontecido. Foi simplesmente afastado, escanteado, e um cara que tem um tamanho no futebol. Cara que tem experiência de Copa do Mundo, seleção chilena. Então, por tudo isso, a presença dele ali, em algum momento, ia ser considerada, de certa forma, um desgaste para o grupo. E o Vasco, como estava nesse vácuo de liderança, de troca de 777 para associativo, deixou muita coisa passar. E agora se resolve da pior maneira possível, que é perdendo um jogador. O Vasco, na situação que está, não está em condição de perder ninguém. E sai mais um sem a garantia de reposição, porque daqui para frente, como o Vasco vai se reforçar? Como o Vasco vai criar novas lideranças se os jogadores que estão lá estão pressionados e desgastados com a torcida, a maioria deles? Então, por tudo isso, a saída do Medel é uma perda para o Vasco, mesmo com tudo que fez ou deixou de fazer.
dava para ser administrado de uma forma diferente se o Vasco tivesse um comando, se o Vasco tivesse uma orientação melhor no futebol, se tivesse um departamento de futebol que nem o do Palmeiras. Aí a 777 solta uma nota falando do Pedrinho. Então, assim, as pessoas que vão ter que definir o futuro do Vasco e que deveriam estar trabalhando para organizar em saídas, solta uma nota falando que o Pedrinho terá que assumir, abre aspas, a responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios. Então, soltando uma nota aí na íntegra falando sobre... culpando o Pedrinho pela saída do Lúcio Barbosa, de toda a equipe, da parte de CEO também. Então, são essas pessoas que depois vão ter que sentar numa mesa para resolver o futuro do Vasco. Porque, assim, é também uma estratégia da 777 tentar trazer o caos está aí instaurado por conta do Pedrinho. Claro. Só que quando você analisa o cenário dessa empresa no mundo inteiro, o caos está instaurado em vários clubes que... Você hoje tem a certeza que o aporte não vai chegar. E esse é um grande problema para uma equipe que precisa cumprir os seus acordos, com comissão técnica, jogadores, né, não atrasar salário. Isso é um grande problema. E, além disso, é um elenco limitado, pior do que o do ano passado, que brigou até os últimos segundos para uma permanência. Como é que você vai contratar? Então, o Pedrinho vai ter que tentar criar soluções, uma engenharia financeira, não sei o que ele vai fazer, não sei se ele vai conseguir a venda para uma outra empresa, e isso depende também da própria 777. Então, assim, o desafio do Vasco, o cenário, o torcedor não tem muito ao que se apegar de esperança nesse momento. São muitas incógnitas, dentro e principalmente fora do campo. Então, assim, a 777 faz isso porque ela quer voltar para o controle. Eu acho que ela quer vender. Tá. Só que ela quer ter o controle para ganhar um lucro, né? Sim. Ó, eu investi tanto aqui. Para diminuir o prejuízo dela e o menor... Ela não está preocupada com o Vasco. O Vasco, o Pedrinho quer anular o acordo. Eu acho que ele tem ferramentas para conseguir anular o acordo. Porque é uma empresa sem credibilidade nenhuma no mundo inteiro. E fosse esse imbróglio todo em começo de temporada, já seria um negócio preocupante. Sim. Poxa, como o Vasco começa a temporada sem saber quem é o dono. Imagina isso no meio da temporada com o time correndo risco de rebaixamento. E o torcedor do Vasco já viu esse filme, porque no meio do ano passado, exatamente nesse período, o torcedor estava indignado, cobrando reforços para o time que não chegaram, só chegaram na janela seguinte. Agora, essa é a expectativa sem a garantia de aportes, como o Donan falou. Então, o Vasco está vivendo um cenário hoje que é pior que o do ano passado, em que só se salvou do rebaixamento na última rodada. Então, para a gente ver o tamanho do drama, imagine o clube se arrastando nesse imbróglio, porque é algo que pode ir para a justiça e vá saber quando vai terminar, e ainda com a possibilidade de ser rebaixado. É hoje um cenário catastrófico para o Vasco. O Pedrinho já falou que encontrou o caixa vazio. Esse é o tamanho do problema do Vasco. Como é que vai fazer o futebol? Como é que vai seguir até o final da temporada? Como é que vai deixar o ambiente mais tranquilo? Com um técnico que acabou de chegar também e que não conhece essas particularidades que a gente tem aqui. Tem que se adaptar a esse contexto que bota o trabalho dele para baixo. Aí você olha o time contra o Flamengo, tomou de 6-1. Foi natural aquele descontrole emocional? Aquela desorganização completa? Aqueles erros, né? Um atrás do outro. Então, assim, é muito do contexto, né, que a Mari falou, que o Vasco hoje está inserido, que é o pior possível. Olha o abismo que separa hoje o Álvaro Pacheco do Abel Ferreira, que são compatriotas. O Abel Ferreira muitas... continente, quase. Exato. E o oceano. O Abel Ferreira, muitas vezes no Palmeiras, reclama de reforços, precisa de mais. Ele é um cara muito detalhista. E tem razão, mesmo num clube com alta exigência e com boa estrutura, o técnico tem de cobrar sempre a excelência. Agora, o Álvaro Pacheco no Vasco, ele vai reclamar de condições mínimas de trabalho, que não tem, e vai se cobrar dele, vai cair na conta dele, algo que transcende a capacidade de qualquer técnico. Fosse o Abel Ferreira no Vasco, estaria sofrendo, estaria numa situação em que não dá para cobrar do técnico mágica
E isso o Álvaro Pacheco não pode fazer. E só para destacar que o trabalho do Abel agora no Palmeiras tem sido um de reformulação, que a gente pouco fala, mas a equipe está se transformando, né? O Luiz Guilherme hoje é anunciado pelo West Ham, o Endrick, claro, já saiu. O Luan, zagueiro, é outro que pode sair, e aí o Palmeiras nesse momento só tem o Murilo e tem o Naves, Mas né? é um ciclo que ele já viveu. Não, é um ciclo, isso, é o papel que ele tá... Isso, é o papel Viveu que ele e venceu, tá fazendo. já na última Viveu e temporada, venceu, mas agora de novo uma reconstrução. E os reforços que estão chegando, né? O Giai deve ser o próximo aí anunciado, aquele que a gente já informou aqui há algumas semanas. E aí o provável Vasco do Álvaro Pacheco, olha, sem o Payet, com Léo Jardim, Maicon Rojas e Léo, Pumita ou Paulo Henrique, Hugo Moura ou Zé Gabriel, Piton, Sforza, Galdames, Adson e Verrete. Eugênio Leal. É uma grande interrogação esse time do Vasco. Você não tem noção do que virá. O Álvaro Pacheco dirigiu a equipe apenas naquela goleada sofrida para o Flamengo. Foi uma atuação ridícula do Vasco. E teve, desde então, um bom tempo para treinar, né? Isso foi no domingo da outra semana, então 10, 11 dias aí para trabalhar esse time e ver o que apresenta hoje. Que pedreira, hein? Palmeiras pela frente. O Palmeiras, mas ele não pode reclamar que não trabalhou. Trabalhou, teve tempo para treinar bastante e ver o que coloca em campo. Então, tem ali a escalação no papel uma coisa, outra completamente diferente é o desempenho que o time vai ter dentro das 4 linhas logo mais. O Vasco a gente está... O que vai ser? O que será? O que ganha e o que perde sem Payet? Que eu vi o pessoal reclamando do Payet, não marca, é um a menos para recompor, para marcar, tarará, mas também é um a menos para criar a jogada quando ele não tá, né? Porque a criatividade dele é muito boa, ele sabe jogar, mas não marca. E até por isso que eu reforço aquilo que eu falei antes. Acho que vai ser um Vasco de muita marcação, porque sentiu muito. Acho que faltou pegada um pouco no meio de campo do Vasco na goleada histórica para o Flamengo. Largou. Então vai ter um pouco mais isso, mas a criatividade você vai depender muito de lance fortuito, situação de bola parada, avanço com o Piton, que tem um bom cruzamento, e vai ficar nesse tipo de situação. E bola aérea pro Verrete? Pro Verrete. O Vasco usou muito esse modo para escapar do rebaixamento ano passado, e para esse jogo especificamente, eu não duvido. E lembrando que o Álvaro Pacheco é um cara que gosta muito de ser vertical. Então os times dele de levar a bola o mais rapidamente para o ataque. Com a ausência do Payet, talvez seja muita ligação direta, buscando o Verrete para fazer pivô, esse tipo de jogada. Também se aproximar ali do Verrete, que é um cara que ele faz muito bem jogadas de aproximação, talvez seja esse caminho. Agora, nesse confronto de hoje, tá, e os dois portugueses estão na tela, o homem da boina está ali com o bonezinho do Vasco. A superioridade, em termos de qualidade técnica, de entrosamento, tempo de trabalho, é muito grande. É uma tarefa duríssima para o Álvaro Pacheco conseguir reabilitar o Vasco, né? Retomar a confiança desse time, desses jogadores, depois da pancada que levou, pegando logo o Palmeiras pela frente, não é? É pesado, né? Assim, ele deu muito azar, né? Muito azar. Porque, chegar e pegar... Ele pegou o combo mais difícil hoje do futebol brasileiro, nos 2 primeiros jogos. Para começar, né? Para começar, Flamengo e Palmeiras. E ainda assim, o Flamengo clássico, então acaba a questão do mando diminuindo um pouco. Sim. E o Palmeiras fora de casa. Então, assim, pior sequência possível para ele começar. O que tem que fazer o Pacheco, hein, Mari? Para parar o Verdão? Pergunta para ela, eu respondo. Milagre. É? Muita coisa. Ele respondeu milagre, eu falo muita coisa. Só um milagre pro Vasco? O Dodô da Colina, coitado, já tá triste e vai ficar desesperado. Só um milagre para salvar o Vasco hoje? Vai ser difícil trocar uns passos. Palmeiras no Allianz, pô. Um time que vem de 6-1 pro Flamengo. Precisa reverter 100% o time do Vasco. Mas você lembrou, ele teve 10, 11 dias para trabalhar. O que será que ele trabalhou? Pois é, e o Abel também teve, né? Mesmo tempo para trabalhar. Nada alivia. Uma situação Tem gente que acha, né, Mari, que às vezes é melhor não ter esse tempo para treinar, é melhor jogar. Mas no caso do Vasco, jogar na sequência de um 6-1, acho que o melhor foi... Gente, me deixa aqui quietinho, só um pouquinho. Passou 10 dias de ressaca. Mas o bom... Deita, se cobre com o cobertor ali, fica pelo menos 2 dias sem ver ninguém.
O Vasco teve essa possibilidade. E também é um técnico que acabou de chegar, então, para ele conhecer os jogadores. Por isso que, sinceramente, mesmo que o Vasco perca, acho que o mais importante hoje é o Álvaro Pacheco conseguir mostrar alguma coisa. Assim, acho que a gente já falou, seria o normal, não dá para pensar, o cara começou com 2 derrotas, mas olha que derrotas. Tudo bem, é decepcionante o 6-1, da forma como foi, é bem questionável. Até a gente não sabe o que esperar dele, né? Pois ainda, é, assim, não, mas de repente se o Vasco mostrar algumas questões de jogo, de um time mais consistente com ele, ainda que não vença, acho que já poderia ser algo. Vou te falar uma coisa, você falou é perfeito, mas sabe aquela sensação de já ouvir isso? E não é sensação, é certeza. O torcedor do Vasco, tenho certeza, ele está cansado disso. Sim. Não, se perder tudo bem, mas o importante é melhorar o desempenho. Não, isso lógico, já tem. Não estou te... Não, é fácil. Eu concordo com você, eu falaria a mesma coisa que você falou. Mas o torcedor do Vasco, ele está cansado disso. Ele já ouviu isso quantas vezes? Não, se perder, tudo bem. O importante é o desempenho melhorar. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. Concorda? Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui sentado, olhando de uma forma mais racional. Envolvimento sentimental. Mas se eu fosse torcedor, eu tava me xingando agora. É isso, tem que pontuar, né, Abel? O torcedor do Vasco nem assistiu o debate. Pontuar, exatamente. O fã de esportes vai pontuar agora. Hashtag F360. Coloca aí. Vamos ver quem chega. O Misael. Olha a foto ali. Aquele é o Misael ou é o filhinho do Misael? O time do Vasco é melhor que o Botafogo de Ribeirão, que impôs muita dificuldade para o Palmeiras. Dito isso, Vasco 1-0. O Botafogo de Ribeirão impôs dificuldade para o Palmeiras? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que vai enfrentar o time do Palmeiras. O Vasco que vai até São Paulo, que foi até São Paulo enfrentar o time do Palmeiras, né? O Vasco que teve aí 10 dias para treinar, né? Então, não tem mais desculpas, acredito que não tem mais desculpas para não desempenhar um bom futebol, já que o treinador teve 10 dias para treino. Na última vez o treinador não teve tantos dias de treino. Dessa vez já tem os 10 dias de treino, já dá para implementar uma metodologia para esse confronto, tá? Então acredito que pode sim ter grandes chances, uma possibilidade, por mais que seja pequena pelo atual momento, tá? Não estou torcendo contra, jamais, mas pelo atual momento, por mais que seja pequena, é pequena a situação, né? A possibilidade, mas tem como o Vasco conseguir pelo menos um empate fora de casa, que não seria um resultado ruim, tá? Ainda se você for ver aí, analisar a situação que o time está passando, o momento, o elenco, e né, depois de um jogo horroroso que passou, e um jogo fora de casa contra o poderoso Palmeiras, que é um time muito bom, tá? Time que acredito seja um dos favoritos a ser campeão da Libertadores. Se o Vasco conseguir um empate, então é porque o trabalho está sendo bem feito, tá? Vamos analisar, vamos pensar por esse lado. Então vamos aguardar aí o que pode acontecer para esse jogo. Acredito que terá algumas mudanças, tá? Acredito que terá algumas mudanças, quais eu ainda não sei, mas acredito que o Pacheco, pelo último jogo, ele vai fazer sim algumas mudanças nesse time que está precisando, né? E esperar até a janela para poder contratar aí, no mínimo, arrumar a casinha, no mínimo contratar zagueiros de vergonha, zagueiros de verdade, para atuar nesse time do Vasco. Mas já tô mudando até o assunto. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o resultado, o placar para esse jogo e o que vocês gostariam que acontecesse, no mínimo acontecesse, para o time do Vasco nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!